Gente, boa noite, que bom vê-los aí. Algumas baixas hoje aí, mas tá bom, graças a Deus, tá? Primeiro quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que já estão com a gente, né? E hoje nós vamos falar da aula número 5, a nossa aula hoje, tá? Depois da aula de salvação, tivemos 3 aulas sobre salvação. Também falamos de Jesus na última aula. E hoje vamos falar da Bíblia. Também não menos importante, embora seja uma aula muito que histórica, tá? Então eu vou tentar dosar para não cansar vocês, tá? Mas vocês vão perceber que vai ser uma aula dinâmica, vai dar para... temos 2 vídeos também durante a aula que vai nos dar uma visão geral da Bíblia, tá? Eu já vou começar a compartilhar, então, a nossa matéria. Eu vou diminuir aqui. Talvez eu tenha que desligar a minha câmera só para eu poder ver melhor. Não, vou continuar assim, então. Acho que tá dando aí. Então, o que preciso saber sobre a Bíblia, gente? Só para vocês entenderem o que eu preciso saber sobre a Bíblia. E dentro disso, um dos primeiros pilares desse tema é o que é a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, como a Bíblia foi escrita e como usar a Bíblia. Então, nós vamos trabalhar com esses quatro temas praticamente. Então, o que é a Bíblia, quem escreveu a Bíblia e como a Bíblia foi escrita e como usar a Bíblia. Então, olha que interessante, 4 pilares aí para a gente entender o que eu preciso saber sobre a Bíblia. E já começando no assunto, o que é a Bíblia? Então, a Bíblia, na realidade, é uma biblioteca com 66 livros. Então, imagina você carregando uma biblioteca. Então, a Bíblia é isso. Ela contém 66 livros, por isso que é uma biblioteca, tá? A Bíblia ela também possui 2 grandes divisões. O Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. E como é que são divididos esses livros? Então, olha que coisa maravilhosa. Então, jogando aqui uma tabela para vocês, nós temos aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem aquele que nós chamamos de livros da lei. Então, aqueles 5 primeiros livros, aí vem o de Pentateuco, então são chamados de livro da lei. Temos Gênesis, aqui está aqui Gênesis, aqui em rosinha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois eu tenho livros históricos. Então lá tem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aliás, nós estamos, esse mês aí, praticamente, nós estamos pregando muito, já pregamos sobre Ruth na igreja. Agora, hoje, o pastor Edgar falou em Crônicas, né? Juízes, falamos, acho que duas mensagens. Então, nós são os livros históricos. Então, ali fala do povo, da saga do povo de Israel. Então, desbravando a terra, tá ok? A terra prometida. Depois nós temos os livros poéticos, que são Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Lembra do livro de Jó? E como sofreu aquele Jó, né, gente? Então, mas é um livro poético, tá? Aí nós temos Provérbios, que é um livro de conselhos, né? Então, eu costumo dizer que o livro de Provérbios não é um livro de promessa, porque às vezes a gente vai naquele tema lá, ensina a criança o caminho que deve andar, que ainda quando for velho não desviar dele. Então, isso não é promessa, gente. Isso aí é um conselho. É para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que devem andar. Depois nós temos os livros de profetas maiores. Então lá tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Ezequiel e Daniel. Por que são profetas maiores? Então são profetas que atingiram mais que uma dinastia, por exemplo. Então, se você pegar Daniel, por exemplo, foi um profeta que escreveu tanto na época de Nabucodonosor, tá? Então, como o rei Dario. Então, aí vai. Então, ele pegou mais fases de outros reinos, tá? De outro reinado. Depois nós temos os profetas menores. Os profetas menores são aqueles Oséias, né? Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui está MI, mas é ML, Malaquias, tá, querido? Então, por que profetas menores? Então, são profetas que escreveram, às vezes, por uma localidade só, como é o caso de Jonas. Jonas, por exemplo, Deus pediu para que ele fosse em Nínive, uma cidade ali, e pregasse durante 120 dias para o povo se converter.
né? Então, olha que interessante, né? Mas em um dia só, o Jonas já pregou na cidade toda, aí lembra que ele foi para um lugar, aí Deus mandou ele para lá, não, ele mudou para o rumo dele, aí ficou a história do peixe. Então, essa é a história. Então, Jonas, por exemplo, é um livro que tem exatamente quatro capítulos, né? Então, é um livro curto, então, por isso, para profetas menores. Então, aqui nós terminamos então, o Antigo Testamento com todos esses livros aqui. Depois, nós temos o Novo Testamento. Aí tem lá Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 livros do Evangelho, tá? Também chamado como Evangelhos Sinóticos. Agora, o que é um Evangelho Sinótico? Oh, perdão, gente. Agora, o que é um Evangelho Sinótico, tá? Evangelho Sinótico é acho que eu dei uma travada aqui. Evangelho sinótico, o que é, gente? Então, na realidade, é um resumo da obra de Jesus. Então, vocês vão perceber, por exemplo, que Mateus ele fala de Jesus como rei, né? Então, olha, aqui que é uma coisa interessante. Nós temos lá Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um vai apresentar Jesus de uma maneira. Por exemplo, Mateus, ele apresenta Jesus como rei, né? Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Então, para aquela localidade como servo. Depois, Lucas, ele apresenta Jesus como homem, né? E João já apresenta Jesus como filho de Deus. Então, esse é um resumo dos evangelhos, tá? Depois nós temos também, aí dentro do histórico do Novo Testamento, nós temos o Atos dos Apóstolos. O que é o Atos dos Apóstolos? Então, logo que Jesus foi, da ressurreição de Jesus, lembra que a igreja ela foi perseguida. Aí que entra os apóstolos, né? Então, o livro de Atos, ele narra toda a história dos apóstolos. Por exemplo, se você quer conhecer a história de Paulo, você vai onde? Você vai ver em Atos. Embora que Paulo é um apóstolo que escreveu dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13 cartas. Então foi Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, Paulo escreveu, olha, exatamente 13 cartas. 13 cartas. Olha, 27 livros, escrever 13, Paulo foi com certeza o maior escritor do Novo Testamento, querido. Aí tem outras cartas, temos aí Hebreus, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, a gente tem uma vaga ideia de quem escreveu, mas a Bíblia não definiu, não marcou lá quem escreveu, né? Aí temos Tiago, né? 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Judas. Judas não foi o traidor, tá, gente? Só para entender que Judas é outro Judas lá que escreveu essa parte. É uma epístola de Judas, tá? Agora, interessante que Pedro é aquele apóstolo também que estava sempre com Jesus ali. A gente lembra que Pedro negou Jesus, então aquela coisa toda, né? Mas Pedro escreveu duas cartas, 2 epístolas aí, tá? E Apocalipse. Apocalipse, na realidade, foi escrita por João, tá? João é um livro que ele fala das profecias do fim, né? Então fala, tem gente que até se arrepia de ler Apocalipse, mas Apocalipse é um livro tão maravilhoso, tá, gente? A gente aprende muito em Apocalipse, embora nós já tivemos um portal na igreja só falando de Apocalipse, é muito gostoso, é um tema muito, muito relevante para nós. Então, entendendo aqui, no Novo Testamento nós temos 39 livros, né? 929 capítulos e 23.146 versículos no total. E no Novo Testamento, eu falei do Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento nós temos 27 livros, 260 capítulos e 7.957 capítulos. Então, a Bíblia toda, ela tem 1.189 capítulos. De uma maneira que se você ler 3 capítulos por dia, daria em um ano, você teria lido a Bíblia toda, tá, gente? Então, desafio vocês a começar a ler a Bíblia. Na nossa sala, teve uma irmã nossa, a Mazé, ela começou a ler no livro de Ruth. Gente, ela tá tão emocionada que leu a Bíblia toda, tá? Então, isso é interessante. Você pega um tema, pega um livro, tá? Eu aconselho, por exemplo, comecei a ler em Gênesis.
Eu comecei a ler em Gênesis. Eu lembro que eu voltava do trabalho, eu queria ler aquela história de José, que era empolgante para mim, mas cada um vai começar a ler de qualquer parte, tá bom, gente? Mas o importante é ler a Bíblia. Oi, pastor. Lembrando que ah, nós usamos o termo, apesar de estar ali na tabela VT de Velho Testamento, o termo Uhum. mais apropriado é o que está ali no canto Aqui. esquerdo, Antigo Uhum. Testamento, né? Por Uhum. quê? Porque, obviamente, eu, por exemplo, eu gosto de móveis antigos, mas não Uhum. gosto de móveis velhos. Tem gente que gosta de carro antigo, mas eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de carro velho, né? Às vezes o carro ele não é antigo, mas ainda assim é velho. Então, assim, o termo apropriado é antigo, né? Não a ideia de velho, dá uma ideia de algo que já está ultrapassado ou que está se acabando ou já acabou, alguma coisa do tipo. E não, antigo, né, é a ideia mesmo de que ele já é de antes, né? De bom tempo. Mas não significa que esteja ultrapassado ou tenha perdido o seu valor. E é bom lembrar que dessa maneira que a Bíblia está organizada aí, como vocês veem nessa tabelinha, muito legal que o Toninho está mostrando para a gente aí, a Bíblia está organizada de maneira literária, tá ok? O que significa isso? Essa divisão que ele mostrou aí, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, Evangelho, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e o livro apocalíptico, o livro profético do Novo Testamento. Isso não significa que esses livros foram escritos exatamente um na sequência do outro, tá? Porque está dividido de maneira literária, não de maneira cronológica. De maneira cronológica, só para vocês terem uma ideia, existe uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Cronológico, que ela vai apresentar os livros exatamente na ordem que eles foram escritos na história. Então, por exemplo, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, é o livro mais antigo, né? Mas por que ele não vem primeiro? Porque no relato, na descrição, na organização literária, é óbvio que Gênesis vem primeiro porque é o livro que narra as primeiras coisas criadas, narra o início de tudo. Jó, apesar de ter sido o mais antigo escrito, a história dele é peculiar, uma biografia de Jó, né? Então, por isso que você não vai encontrar ele vindo logo de cara, porque a Bíblia não está organizada de maneira cronológica. Só para vocês saberem isso, tá bom? Obrigado, pastor, é isso mesmo. Obrigado mesmo, tá? Continuando aqui, então, quem escreveu a Bíblia? Já parou para pensar isso, gente? Quem que foi que escreveu a Bíblia? Muitas vezes a pessoa fala, puxa, a Bíblia foi escrita por homens. Olha que interessante, tá? Então, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, realmente, tá? Entre pescadores, quem não lembra do Pedro, Tiago e João no barquinho, tá? Então, os pescadores. Por sábios, como Paulo foi um grande sábio, tá? Por poetas, como Davi e Salomão, aliás, Davi e Salomão foram reis também, né? E por profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, e aí vai, tá? Então, a gente não tem a certeza, mas por volta de 40 homens que foram escritos a Bíblia, tá? Uh, a Bíblia foi escrita no período de 1.500 anos. Olha que interessante, tá? De 1.400 antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. De maneira que, quando passou 100 anos, anos 60, 70, por exemplo, a Bíblia já estava concluída, né? Até tem um versículo que fala, quando vier o que é completo. O que é para completo para nós? É a Bíblia. A Bíblia já está completa. Então, de maneira que hoje a gente não pode incluir mais nada, né? Não dá para incluir nada na Bíblia, porque já está escrito, está completa, tá? Então, ela foi escrita nesse período. Agora, por que a Bíblia foi inspirada? Em 2 Timóteo 3,16, ele fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido, só isso a gente já vai entender. Olha, toda escritura é inspirada por Deus. Agora, por que ela é? É útil para o ensino. Então, a gente tem que entender que a Bíblia é sabedoria. Ela tem ali todo o ensinamento que a gente precisa saber da Bíblia, né? Agora ele fala assim, para a repreensão, para a correção e para a educação também. Interessante esses versículos. A gente vê que a Escritura foi inspirada por Deus. Uma outra passagem, agora, quem dirigiu Jeremias
Ezequiel e João enquanto escrevia a Escritura. Olha lá, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro fala assim: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso é interessante também. Então, homens falaram ali da parte de Deus, soprado pelo Espírito Santo. Isso que eu não escrevi o que eu queria, mas o que o Espírito Santo me falava. Isso é interessante. Tem outro, Jeremias 36, 1 e 2, fala assim: olha, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Olha que o Senhor falou: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei. Então, Deus falando, o Senhor dirigiu essa palavra. Então, o Senhor falando. Outra passagem, Ezequiel 1:3. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. De novo, quem que escreveu? O Senhor está falando. Agora é interessante que aqui ele vai falar assim, no rio Quebar, na terra dos caldeus. Então, lembra, ele não está em Israel, ele está lá na terra dos caldeus. Talvez ali da época quando estava Daniel, aquela época toda ali, mas estava ali, na terra dos caldeus. Então, aí já mostra para a gente que é um Deus onipresente. Deus está em todo local. Né? Interessante. Em Apocalipse, olha, que a gente fala tanto desse livro, ele fala lá no 14:13, fala assim: então ouvi uma voz dos céus, dizendo, escreva, olha lá, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão da sua fadiga. Então, interessante, de novo te ver, até no Apocalipse, Deus falando, escreve, né? Escreva. Então, eu quero passar um filme agora, gente. Atenção, se alguém quiser falar alguma coisa, mas eu vou passar um filme para dar uma melhorada para a gente aqui, tá? Vamos ver como é que está o áudio. O que é a Bíblia? Livro sagrado, livro divino, livro santo. Ao longo dos séculos, a Bíblia Sagrada já foi chamada de várias maneiras. E hoje, no século XXI, ainda é o livro dos livros. É o livro mais traduzido, mais distribuído e mais lido em todo o mundo. Mas será que todas as pessoas sabem o que ela contém e por que é tão importante? O que é a Bíblia para você? É a palavra de Deus. É o meu guia. A Bíblia é a nossa norma de prática e fé. A Bíblia é essencial para a vida do homem, né? Ela dá um norte na nossa vida, né? É ali que eu encontro o que eu necessito do meu dia a dia. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é uma leitura complicada ou antiquada, que não tem nada a ver com os dias de hoje. Pelo contrário, você vai descobrir que é possível aprender coisas novas com ela o tempo todo. São coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, para cuidar melhor do mundo e das pessoas que vivem nele. Quer embarcar com a gente nessa viagem? Qual a origem da palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblia, que significa livros. É daí que vem também a palavra biblioteca, usada para designar um conjunto de livros. E por que ela é chamada Bíblia Sagrada? Porque ela contém as chamadas Escrituras Sagradas, ou seja, os livros que formam a palavra de Deus. Hoje existem Bíblias de diferentes formatos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso aos seus ensinamentos. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por várias pessoas. Contém livros de diferentes gêneros literários, como cartas, testemunhos, cânticos, parábolas, provérbios. Eles foram colecionados ao longo de muitos séculos e estão reunidos em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas escreveram a Bíblia. No caso de muitos dos livros, temos o texto, mas não sabemos quem escreveu.
A gente pode dizer que a Bíblia é um livro escrito a muitas mãos. Há milhares de anos, os antigos costumavam usar vários suportes para escrever. Pedra, pedaços de cerâmica, tabletes de argila. Os primeiros livros foram escritos em rolos de couro tratado, conhecido como pergaminho, ou em papiro, um tipo de papel feito de fibras vegetais prensadas. As canetas eram uma espécie de canudo com ponta e a tinta era feita com uma mistura de ingredientes que muitas vezes incluía fuligem. Para conservar os rolos, eles eram mantidos dentro de vasos de cerâmica. Em que língua foi escrita a Bíblia? A Bíblia começou a ser escrita por pessoas que viviam na região que hoje chamamos de Oriente Médio. O Novo Testamento, que é a parte final da Bíblia, foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Como isso envolve um longo período de tempo, a Bíblia acabou sendo escrita em 3 línguas: hebraico, o aramaico e o grego. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico antigo, que era a língua falada pelo povo hebreu daquele tempo, e que serviu também de base para o hebraico moderno, que é falado hoje no Estado de Israel. O hebraico é um idioma no qual, ao contrário do português, escrevemos e lemos os textos da direita para a esquerda. Alguns séculos antes de Jesus, o hebraico foi substituído pelo aramaico, que foi falado por centenas de anos. Alguns trechos do Antigo Testamento, como partes do livro de Daniel, foram escritos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Os cristãos o escreveram em grego koiné, que significa grego comum ou grego simples, que era a língua internacional daquele tempo. O grego era usado no contato entre as pessoas de diferentes culturas e compreendido em todo o Império Romano. O que são o Antigo e o Novo Testamentos? A primeira parte da Bíblia, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica, o livro sagrado do povo judeu. O Antigo Testamento reúne livros que foram escritos ao longo de vários séculos, no período antes de Cristo. Eles foram sendo colecionados aos poucos e esta parte da Bíblia já estava pronta quando Jesus Cristo nasceu. O Antigo Testamento é composto por vários grupos de livros que contêm desde o Gênesis, que fala do surgimento do mundo, do Jardim do Éden e Adão e Eva, até crônicas históricas sobre a saga do povo hebreu. Traz também salmos, provérbios, cânticos e as palavras dos profetas. A palavra testamento significa acordo, promessa ou aliança. E o Antigo Testamento menciona 3 importantes alianças de Deus com a humanidade. A aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, quando Deus prometeu que nunca mais enviaria outro dilúvio para destruir a terra. A aliança com Abraão, em que Deus prometeu fazer dele o pai de uma grande nação abençoada, com mais descendentes que as estrelas do céu. E a aliança com Moisés, um acordo que dizia que o povo devia se guiar pelas leis de Deus. A base desse acordo são os 10 mandamentos, escritos em lousas de pedra e guardados inicialmente numa arca revestida de ouro, chamada de Arca da Aliança. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, que fala sobre Jesus Cristo e seus seguidores, os primeiros cristãos. Foi escrito nas primeiras décadas depois da morte de Jesus.
Isso aconteceu cerca de 2000 anos atrás. O Novo Testamento é composto por vários conjuntos de livros. Os 4 evangelhos, que contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus. Atos dos Apóstolos, que conta a história do início da igreja cristã, com destaque para a atividade dos apóstolos Pedro e Paulo. As cartas ou epístolas escritas por Paulo e outros apóstolos, nas quais aparecem ensinamentos e palavras de encorajamento aos novos cristãos. E o livro do Apocalipse, que narra as visões de um homem chamado João sobre um novo céu e uma nova terra. O Novo Testamento fala da nova aliança feita por Deus com os homens por meio de Jesus. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus abençoou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês." A Bíblia dita leis ou conta histórias? A Bíblia faz as duas coisas. Mas o que chamamos de leis ou mandamentos são, na verdade, recomendações que mostram às pessoas a maneira certa de adorar a Deus e de tratar uns aos outros. E as histórias, que são a maior parte da Bíblia, dão encorajamento e esperança às pessoas nos tempos difíceis. Os livros históricos e os livros dos reis do Antigo Testamento, por exemplo, contam passagens da vida de pessoas como Josué, Ruth, o corajoso rei Davi, que na infância foi um pastor de ovelhas, e o seu filho, o rei Salomão, célebre por sua sabedoria. Vários livros do Antigo Testamento são chamados de livros de sabedoria. Tratam de temas importantes como o sentido da vida, a questão do sofrimento e a forma correta de viver. Mesmo formando um grupo, esses livros são bem diferentes uns dos outros. O primeiro conta a história de Jó, um homem correto que teve uma vida muito sofrida e atribulada. O livro dos Salmos contém orações, hinos e poemas usados ainda hoje por judeus e cristãos em seus cultos. Os provérbios ajudam as pessoas a ter atitudes mais justas e sábias. O livro de Eclesiastes traz reflexões sobre a vida. E o Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas de amor. Quem foram os profetas bíblicos? Os profetas da Bíblia que estão no Antigo Testamento eram pessoas de origens bem diferentes. Amós e Miqueias, por exemplo, eram homens do campo, enquanto Isaías parece ter sido um membro da classe aristocrática. Mas todos tinham uma coisa em comum: anunciavam a mensagem de Deus. Alguns, como Amós, advertiam o povo sobre os maus caminhos em que andavam, condenando atitudes como a dos ricos que exploravam os pobres, cometendo abusos e injustiças. A história do profeta Jonas, engolido por um grande peixe, é bem conhecida. O livro mostra que Deus perdoa aqueles que desistem dos maus caminhos. Outros profetas, como por exemplo Isaías, trouxeram palavras de esperança. Anunciaram a chegada do Messias, um rei enviado por Deus que traria paz e salvação e mudaria o mundo. Os cristãos acreditam que esse Messias é Jesus. As histórias não param por aí, não. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o Novo Testamento, que narra o que aconteceu depois da vinda de Jesus. Você vai saber sobre as celebrações do Natal e da Páscoa, tão importantes para os cristãos, e também sobre as parábolas, histórias verdadeiras, cheias de sabedoria. Não perca!
Tudo bem, gente? Até aí? Beleza? Estão comigo? Deixa eu ver. Não, não perdi ninguém, tá aqui. Legal. Então, como usar a Bíblia? Agora nós vamos dar uma pausa. Até aí tudo bem, gente? Deu para entender tudo tranquilo? Alguma dúvida? Pode perguntar. Eu acho que foi bem explanação, né? Bem explanado. Então tá bom. Agora, como usar a Bíblia? Oi, pode falar. A minha dúvida é por que existem, então, já que a Bíblia, eu acredito que seja uma só, ela é dividida, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, por que existe isso também? Uhum. Beleza. Pastor Paulo, quer explicar? Porque eu sei que uma tem coisas que a outra não tem. Uhum. Boa pergunta, irmão. A básica diferença desses livros, porque, na verdade, o que a católica tem são alguns livros a mais e alguns acréscimos em outros livros, como o de Daniel, por exemplo. Então, o que nós entendemos é que, basicamente, ao longo da história, existe não sei se o Toninho, acho que no decorrer da hora ele vai falar um pouquinho sobre o cânon, né, Toninho? Que é o processo como os livros foram considerados inspirados, né? Tem todo um processo, todo um critério para considerar por que esse livro fez parte dos chamados livros da Bíblia e aquele outro não fez, que foram vários livros escritos, até pelos mesmos autores, inclusive. Paulo escreveu outras cartas, né? E por que aquela de Tessalonicenses está na Bíblia e uma outra para outra cidade não está? Então, existe um critério, né? Tem uma série de pontos aí, né? E com o passar do tempo, né, havia-se concílios na igreja, e esses concílios eles analisavam esses critérios e os livros passavam por esses critérios. Se esse critério fosse atendido, então esse livro era incluído no que chama de cânon, né, que é a palavra hebraica para régua, vara, né, ou seja, a medida certa dos livros bíblicos. O caso dos livros que nós vemos na igreja, na Bíblia Católica, no decorrer da história, esses livros eles eram copiados, né, os livros bíblicos eram passados de mão em mão, não havia essa tecnologia que nós temos hoje. Isso foi bem recente, a partir do advento da imprensa, né, com Gutenberg. Eu não me lembro agora, em 1800 e alguma coisa, que a imprensa começou, e aí começou a ter essas cópias um pouco mais fáceis de serem produzidas. Antigamente era tudo produzido à mão. E o que acontecia? Os escribas faziam isso e os seus discípulos, né, um ia passando para o discípulo do outro para ir fazendo as cópias. E muitos teólogos pegavam aqueles escritos dos escribas e estudavam e faziam, porque não tinha também todo esse recurso de papel que nós temos hoje, muito menos a parte eletrônica, né? Hoje, quando você quer estudar algo e fazer algum comentário, você pega um caderno à parte, você abre uma aba no seu computador, faz os seus comentários sobre aquilo e deixa tudo aquilo salvo ali. Naquela época, os comentários eram todos feitos no rodapé da própria folha, ou do pergaminho, né, ou do papiro. Tudo isso era anotado ao lado. Os grandes teólogos do passado faziam suas anotações, suas interpretações, né, e até traziam outros escritos que a gente chama de extra-bíblicos para comprovar a veracidade da Bíblia em paralelo com o que outras pessoas haviam escrito a respeito daquela história ou daquela situação que estava narrado no livro bíblico. Os seus discípulos foram pegando aqueles escritos que eles deixavam e alguns, quando foram redigir ou copiar aquilo novamente, né, eles viram tanto valor nas anotações dos seus mestres que copiaram tudo junto. Ou incluíram aquelas anotações ou aqueles outros escritos que eles pegaram como apoio para suas interpretações, para sua hermenêutica bíblica, e acrescentaram aquilo que acabou virando na história alguns livros, canonizado, né, no caso, por algumas pessoas. Ou foi visto como livro inspirado por algumas pessoas, em alguns concílios que, né, a Igreja Católica, por exemplo, vê como validado. Então, eles nada mais são, né, do que acréscimos feitos por discípulos que, ao copiar os escritos do seu mestre, acabou copiando as anotações e não apenas o texto bíblico puramente. Esses escritos, eles não são do diabo. Então quer dizer que se
Se não bate com a minha Bíblia cristã, então aquilo é do diabo, veio para confundir nossa cabeça? Não. Apenas não são livros tidos como livros inspirados, no mesmo peso, né, de importância, né, de inspiração dos textos sagrados. Não são textos sagrados, mas também não são textos que nós vamos demonizá-los por isso. Por exemplo, existe na Bíblia Católica, vou só citar um exemplo, um livro chamado Macabeus. Lá tem primeira e segunda Macabeus. Quem conhece vai saber. Quem foram os Macabeus? Os Macabeus foram um povo genuinamente judeus que viveram no período que a gente chama de período interbíblico, que é um período de 400 anos, onde Deus não fala mais ao povo de Israel por meio de profecias ou de profetas. É o período entre o último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias, até o primeiro profeta do Novo Testamento, né, que foi João Batista. Então, esse período onde Deus ficou em silêncio, de 400 anos, a história continua. E o povo de Deus continua na história. E aí entra nessa história esse povo chamado de Macabeus, que foi um povo de Deus, povo judeu, gente piedosa, que resistiu à dominação de Alexandre o Grande, que era o império na época, o Império Grego, que tentou helenizar o mundo, e os Macabeus resistiram a essa helenização, porque você quer acabar com uma cultura, você acaba com a língua e a religião dela, você acaba com a cultura. A próxima geração já não sabe nem mais quem era quem, né? Então, os gregos tentaram fazer assim. Alexandre, essa era a estratégia dele para conquistar o mundo, ele não queria matar ninguém. Ele não queria fazer que nem os assírios, por exemplo, passar o fio da espada. Ele queria dominar pela helenização, ou seja, a partir de hoje, vocês vão falar apenas o grego e a religião vai ser a religião grega, que é a politeísta. Vocês não vão ter um único Deus mais. Vocês vão adorar, né, todo esse panteão aí, que era essa mistura, né, essa salada toda da religião grega, né? E só que os Macabeus resistiram e lutaram bravamente para que isso não acontecesse. Então é narrada a história desse povo nesses livros. É uma história que existiu, relevante para o povo de Deus, mas não é considerado no mesmo peso, no mesmo nível de um livro sagrado, um livro inspirado. Mas foi acrescentado na Bíblia Católica. Obrigado, pastor Paulo, muito bom, obrigado. Queridos, dando sequência, então, como usar a Bíblia? Deixa eu... como vemos a palavra de Deus? Como que nós damos valor a essa palavra de Deus? Outra coisa interessante, no Salmo 119, 105, ele vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, voltar aqui de novo, só para a gente entender como que nós vemos a palavra de Deus. Será que eu vejo dessa maneira, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra? O que é lâmpada? Lâmpada, ela ilumina. Será que é isso? É assim que eu vejo isso aí? Uma outra coisa, o que é necessário para o crescimento espiritual? Para o crescimento espiritual, aqui no Salmo 119, 130, ele fala, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, o que é necessário? Essa exposição, a palavra, né? E agora, temos aqui uma ideia do processo discipulado, só vou dar uma retocada nisso, é a conversão. Olha, você se converte para o caminho do Senhor, depois você tem o crescimento, e depois você tem a maturidade. Então, é mais ou menos aquilo que eu falei no começo ali daquele processo, ok? E para a gente pensar um pouquinho, você já usou na sua vida a palavra de Deus em alguma situação? Será que você já usou isso? Né? Se não, comece aplicando essas verdades na sua vida. Então, se eu não usei a palavra de Deus para a minha vida, eu começo então aplicando isso aí. E outra coisa, se sim, amém, continue, não pare, porque a palavra de Deus ela vai te acompanhar, né? Isso é uma coisa tão fundamental. Agora, o que eu preciso saber sobre a Bíblia? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso é importante eu saber, tá? Outra coisa, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Outra coisa, a Bíblia é inerrante. O que ela não contém erro. O pastor Paulo costuma dizer que a Bíblia, ela se autoexplica. Então, você lê uma passagem aqui, depois ela vai explicar para você aquela passagem, né? Então, não é um livro, você fala complicado, ela se autoexplica, tá?
E a Bíblia é a resposta para os grandes questionamentos da humanidade. Então a Bíblia tem resposta para tudo, queridos. Outra coisa interessante, a Bíblia é a revelação de Deus, né? Depois, a Bíblia, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de tudo na Bíblia. Então, vamos falar do Antigo Testamento, ele vislumbra Cristo, tá? Ele fala de um Cristo que vai vir. No Novo Testamento, ele fala do Cristo presente, né? E também da volta de Cristo, já em Apocalipse. Então, é fantástico isso. E a Bíblia é informação clara, precisa e confiável acerca do futuro de todas as coisas. Agora, eu vou mudar uma clareada em tudo isso. Nós falamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Toninho, né? Oi. Só volta lá no slide anterior, é importante explicar algo aqui. Beleza. Primeiro sobre a questão da inspiração, né? Gente, assim, a palavra inspirada na Bíblia, ela só aparece para se referir à própria Bíblia. Nada é inspirado, só a Bíblia. Tá? É a palavra theopneustos, no grego, que significa soprado por Deus, né? Então, é importante entender que homens não são inspirados. E é até comum, a gente até, hoje já caiu no usual, né? Fala assim, olha, hoje o pastor estava inspirado, né? Ou então, quando a gente está assistindo um jogo de futebol, fala, hoje o Neymar estava inspirado, né? Ou quando alguém que gosta de música e tal, aquele baterista hoje estava inspirado. Esse termo inspirado, ele só é utilizado, aparece só na Bíblia para descrever a própria Bíblia, a própria palavra. Então, não é o homem, mesmo o escritor bíblico, vamos imaginar que Paulo, quando escreveu uma carta lá, a carta aos Coríntios, Paulo não estava inspirado. Paulo estava sendo movido, iluminado, conduzido pelo Espírito Santo para escrever o escrito inspirado. Mas ele não estava inspirado. Inspirado é só a Bíblia. E quando o Toninho fala aí, né, que a Bíblia tem resposta para tudo, vamos entender, irmãos, é óbvio que aqui acredito que está claro para todos, que esse tudo não é tudo e qualquer coisa. Né? É tudo aquilo que é relevante e necessário para que o homem tenha uma vida plena que agrade a Deus, que honre a Deus nessa terra, para sua segurança, né? Para que ele continue andando no caminho. Então, por exemplo, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, a tabela periódica, né, de química, né? Você não vai encontrar na Bíblia como é que você faz para passar de fase daquele jogo do videogame que você está jogando. Então, mas ela não tem resposta para tudo? Não, tá bom? Você não vai encontrar na Bíblia se o Palmeiras tem mundial. Aliás, não sei nem onde você vai encontrar, mas alguns dizem que encontram, né? Aí o Reginaldo gostou dessa, hein? Então, assim, brincadeiras à parte, a Bíblia traz princípios, irmãos. Não adianta você achar que vai ler a Bíblia e vai saber de tudo. Não vai. Mas o que você vai saber é o que é suficiente e necessário para a sua salvação e para que você conduza a sua vida de maneira que agrade a Deus, com os princípios, né? Então, ela vai ter princípio de sabedoria, de temor, né? De discernimento, de domínio próprio, vai te ensinar a viver uma vida segura, né? Fazer aquilo que é agradável a Deus e que vai deixar a sua vida num caminho de segurança, não num caminho sem problema, sem dificuldade, mas que você vai evitar, né, muitos espinhos por conhecer e aplicar a Bíblia, pode ter certeza disso. Obrigado, Toninho. Obrigado, pastor, eu que agradeço. Interessante, né? Vamos lá, deixa eu passar minha tela. Então, deixa eu ver se eu voltei. Tá, ok. A Bíblia, então, ela é a única regra de fé e prática. Ele fala assim que apenas a Bíblia Sagrada possui autoridade absoluta para nos revelar o modo com que devemos viver, de forma que possamos nos enquadrar nos preceitos divinos e agradar ao nosso Deus. Então, na verdade, é isso. Ela nos dá a direção, né? Na Bíblia encontramos a verdadeira sabedoria que molda nosso comportamento e nos conduz em nossas decisões. Então, a Bíblia nos dá essa direção. Através de uma leitura natural e atenciosa, qualquer leitor entenderá que Deus revelado na Bíblia é o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Também entenderá que apenas através de Cristo o homem pode ser salvo. Aliás, a gente já entendeu na aula passada.
Além disso, terá ciência sobre quais são os mandamentos de Deus para que possamos viver uma vida que o agrade. Tá? Agora ele fala assim, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Tudo que está registrado na Bíblia foi inspirado pelo Espírito de Deus. Né? Isso significa que não há uma parte mais inspirada e outra menos inspirada. Então é isso, essa parte aqui o pastor Paulo falou, não é que eu estava mais inspirado, e isso aqui, ele escreveu ali, veio correndo, não, né? Então, não tem uma parte, mais ou menos, tudo foi inspirado por Deus, né? Quando você lê lá nas passagens, Davi, por exemplo, a situação do Davi pecou, mas foi um homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele se arrependeu, né? Então isso é interessante de começar a entender. Mesmo a Bíblia contendo diversos autores, a fonte de todos eles foi o Espírito Santo. Assim, o próprio Deus é o autor primário das Escrituras Sagradas. Tá? A Bíblia é inerrante. Ele fala assim, que a Bíblia é a verdade acima de qualquer suspeita. Apesar de ter sido escrita por homens falíveis, a Bíblia não possui qualquer erro ou contradição. Como ela foi inspirada por Deus, tudo aquilo que foi escrito nela pelos autores humanos teve a supervisão e aprovação divina. Então, Deus supervisionou tudo. Vamos dizer, é o controle de qualidade, né? A Bíblia é a resposta para os grandes questionamentos da humanidade. Por exemplo, na Bíblia podemos encontrar a resposta para as grandes questões levantadas pelo homem durante toda a sua existência. Por exemplo, a Bíblia responde quem somos. Então, a Bíblia já vai nos falar quem somos, né? De onde viemos, né? Olha que interessante. Quem criou todas as coisas está lá na Bíblia. E por que nós existimos, né? E como devemos viver e para onde vamos. Então, a Bíblia tem essa resposta para a gente. A gente sabe que nós existimos para dar glória a Deus, né? E como devemos viver e para onde vamos. Então, toda a situação a gente já tem tudo isso na Bíblia, tá? A Bíblia, ela fala também a revelação de Deus. Deus se revela de várias formas ao homem, seja pela criação ou mesmo pela consciência moral que todo ser humano possui. Interessante. Nós já nascemos com a consciência moral. Engraçado que a gente já sabe que é errado, que é certo, né? Mas é na Bíblia que encontramos a autorrevelação especial de Deus, através das Escrituras que tomamos conhecimento de forma clara sobre os seus mandamentos, sobre os seus propósitos e sobre o plano redentor através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, fala, porque os atributos invisíveis de Deus. Às vezes a gente fala, puxa, mas o Evangelho, se ele não for pregado para todo mundo, vai ter gente que não vai conhecer a Deus. A Bíblia fala, os atributos de Deus. Se você olhando para a natureza, você vai ver que tem um Criador. Então, isso já te fala muito, né? Você vê a chuva caindo, você fala, puxa, mas quem que organizou essa chuva? Né? O sol. Então, olha, se você olhar para a própria natureza, você vai ver Deus. Então é isso que Romanos 1:20 fala. Aliás, tivemos um estudo sobre Romanos. Se alguém quiser voltar lá no site da igreja, tem, já, gente. Muito bom estudo. Tá? Aí ele fala que a Bíblia é cristocêntrica. Então, centenas de personagens bíblicos são citados nela. Mas Jesus é o personagem central da Sagrada Escritura. O Antigo Testamento ele aponta para a sua vinda e o Novo Testamento mostra o cumprimento do que foi predito no Antigo Testamento. O Novo Testamento descreve em detalhe o ministério do Filho de Deus na Terra e a realidade de sua segunda vinda em breve. Então, você vai perceber que a Bíblia ela fala de Cristo. De uma maneira, no Antigo, ele vai falar que Jesus, alguém falou lá na história ali, do Isaías, falando que Jesus ia vir, né? Engraçado, no Novo Testamento já fala que Jesus veio. Em Mateus fala que a genealogia toda. Gente, a Bíblia é tão fantástica. A Bíblia é informação clara, precisa e confiável acerca do futuro de todas as coisas, tá? A Bíblia revela de forma incontestável como será a consumação de todas as coisas. Ela informa sobre a condenação eterna que aguarda os ímpios. Também revela a promessa de um futuro glorioso para aqueles que foram redimidos através da obra de Cristo na cruz do Calvário. De tantas coisas que possamos dizer sobre o que é a Bíblia, tudo se resume na plena compreensão da verdade de que ela não apenas contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus revelada a nós. Então a Bíblia é a própria palavra de Deus revelada a nós, né? E nós temos o privilégio de ler a Bíblia, né? Eu vou passar mais um outro filme, gente, agora para completar aquela história. Vamos lá, mãe. O que é a Bíblia?
Vamos continuar nossa viagem pela Bíblia Sagrada? Neste bloco, vamos saber mais sobre o Novo Testamento, que fala sobre o que aconteceu depois da vinda de Jesus. O que são os evangelhos? É lá que encontramos a história do Natal. A história de Jesus e de seus discípulos está contada nos evangelhos. Temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangelho significa boa notícia, e é exatamente isso que eles trazem: a mensagem do amor e perdão de Jesus e a promessa de que a morte não é o fim. O nascimento de Jesus, que é celebrado no Natal, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, narrada nos evangelhos. Pelo evangelho de Lucas, ficamos sabendo da visita de um anjo a Maria, que foi avisada que estava grávida de um menino, o Filho de Deus. O evangelho de Mateus nos conta como José, futuro esposo de Maria, recebeu de um anjo a missão de cuidar de Maria e do menino Jesus. Lucas nos conta que Jesus nasceu em Belém e que Maria usou uma manjedoura como berço. Mateus fala sobre a visita dos magos do Oriente e sobre a fúria do rei Herodes. Por causa disso, José fugiu com a sua família para o Egito. Os evangelhos também contam do trabalho de Jesus como pregador e os muitos milagres que ele fez durante suas andanças pela terra de Israel, especialmente na região da Galileia. Durante essas pregações, Jesus levava às pessoas sua mensagem de amor e muitas coisas que ele disse estão registradas. O que são as parábolas? Seriam o mesmo que fábulas? Vários ensinamentos de Jesus são dados por meio de pequenas histórias, chamadas de parábolas. Algumas pessoas confundem parábola com fábula, mas existe uma diferença. As fábulas tendem para a fantasia, enquanto as parábolas de Jesus são realistas, tiradas do cotidiano das pessoas. Além disso, as fábulas têm um ensinamento moral, ao passo que as parábolas de Jesus dão destaque à mensagem do reino de Deus. Entre as parábolas mais conhecidas está a da ovelha perdida, que é recuperada pelo pastor com muita alegria. Jesus contou essa parábola para explicar por que ele se misturava com pecadores e gente de má fama, perdoando os seus pecados. Esse também é o tema da parábola do filho pródigo, que depois de gastar todo o dinheiro que recebeu como herança do pai, volta para casa triste e esfomeado. A alegria do pai que o recebe com festa representa a alegria de Deus, sempre à espera dos que voltam para ele. A história do bom samaritano que não hesita em ajudar uma pessoa maltratada foi usada por Jesus para mostrar o que é a compaixão e o que significa amar o próximo. Os evangelhos também falam sobre a Páscoa. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus, e esse é um dos principais temas dos evangelhos. A última parte da vida de Jesus e a maneira como ele morreu, dando a vida pelos homens, são muito importantes. A semana que antecede a Páscoa é chamada de Semana Santa. No domingo antes da Páscoa, os cristãos lembram a ocasião em que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, enquanto as pessoas o saudavam, acenando com ramos e estendendo as suas capas no caminho. Na quinta-feira seguinte, Jesus participou do último jantar com seus discípulos.
e já sabia que seria traído por um deles, Judas. Jesus incomodava os líderes religiosos da época, que mandaram os soldados prendê-lo. No dia seguinte, que é celebrado como Sexta-feira da Paixão, Jesus foi condenado à morte e crucificado, junto com 2 criminosos. No domingo, amigos que visitavam seu túmulo perceberam que ele estava vazio. Mais tarde, Jesus apareceu a eles. Estava vivo outra vez. É isso que se comemora no domingo de Páscoa. Com a sua ressurreição, Jesus acabou com o poder da morte. Esta mensagem é a fonte de esperança, especialmente em momentos difíceis, como a morte de uma pessoa querida. Como continua a história depois de Jesus? O 5º livro do Novo Testamento, que vem depois dos Evangelhos, é chamado de Atos dos Apóstolos. Ele conta o que os apóstolos, como eram chamados os seguidores de Jesus, fizeram depois que ele subiu aos céus. A missão dos apóstolos era espalhar a mensagem de Jesus Cristo para o maior número de pessoas possível. Pedro foi um deles, e ele imediatamente começou a falar para a multidão que estava em Jerusalém. Muitos seguidores de Jesus foram perseguidos por causa da fé que tinham. Entre eles estava Estevão, que foi apedrejado até a morte. Talvez o maior apóstolo de todos tenha sido Paulo. Fundou muitas igrejas e escreveu muitas das cartas que estão no Novo Testamento. Acabou sendo preso e foi levado para Roma, onde seria julgado. Mesmo preso, Paulo não deixou de escrever as suas cartas com conselhos, estimulando as pessoas a manterem a sua fé, apesar das perseguições. 13 cartas que trazem o nome de Paulo fazem parte do Novo Testamento. Além delas, o Novo Testamento traz cartas escritas por outras pessoas, em geral apóstolos, que orientam e ajudam os cristãos em assuntos relacionados com a fé e a vida. Muitas são dirigidas para grupos de cristãos que viviam em diferentes lugares, como as cartas aos Romanos, cristãos habitantes de Roma, Coríntios, habitantes de Corinto, Tessalonicenses, habitantes de Tessalônica e assim por diante. O último livro do Novo Testamento, chamado Apocalipse, foi escrito por um homem chamado João, que foi mandado como prisioneiro para a ilha de Patmos, porque anunciava a mensagem de Jesus. Ele descreve sua visão do céu e da grande batalha entre o bem e o mal, com a vitória final de Deus. Muitas ideias que as pessoas têm do céu, como uma cidade de ouro, com portões de pérolas e pessoas vestidas de branco, vêm deste livro. É difícil a gente se achar dentro da Bíblia. Com tantas histórias, tantos contadores e tantas informações diferentes, pode parecer difícil se orientar na Bíblia. Mas a maioria das Bíblias modernas é organizada de uma maneira que vai ajudar você. Nas primeiras páginas, você encontrará uma lista dos livros, indicando a página em que eles começam. Lá você encontrará números maiores para indicar os capítulos. E entre as palavras dos capítulos, você encontrará números menores, que indicam os versículos. A história do Natal, por exemplo, está em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20. E a do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Qual é a grande mensagem da Bíblia? É difícil resumir em poucas palavras a grande mensagem da Bíblia.
Ela é uma fonte de sabedoria onde podemos aprender coisas novas o tempo todo. Mas algumas mensagens se destacam. Deus é um Deus de amor. Os escritores do Novo Testamento mostram que a vinda de Jesus ao mundo foi o sinal mais claro do amor de Deus. Outra mensagem importante é que Deus quer que as pessoas vivam em paz, se respeitando e tratando umas às outras de maneira justa. A Bíblia destaca também a importância de cuidar bem do mundo em que vivemos e preservar toda a beleza da maravilhosa criação de Deus. Cabe a você, leitor curioso, encontrar suas próprias mensagens entre as histórias da Bíblia Sagrada. Boa leitura! Qual a mensagem que a Bíblia deixa para nós? Eu acho que principalmente a questão do amor e do respeito uns com os outros. Que existe alguém acima de nós. Para mim é uma revelação divina. As orientações que a Bíblia traz são para a humanidade desenvolver as suas virtudes. Uma mensagem de amor, paz e cidadania. Isso é fundamental nos dias de hoje. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Gente, concluindo então aqui, a Bíblia nasceu na mente e no coração de Deus. Ele se revelou, se mostrou, se deu a conhecer através dela. Só por meio dela é que você fica conhecendo as verdades consistentes de Deus. Nela, você conhece a personalidade de Deus, seu caráter, seus atributos e sua vontade. Então eu quero desafiar, queridos e queridas, leiam a Bíblia. Tem a passagem em Mateus 22, 29, fala assim: errais, não conhecendo as Escrituras. E assim, queridos, a gente termina a aula de hoje. Eu creio que deu para dar uma clareada legal para a gente, mas eu vou abrir aqui, talvez tenha alguma dúvida, tá bom? Eu vou abrir. Obrigado, queridos, olha quanta gente, que bom. Alguém tem alguma dúvida que a gente possa clarear? Não dúvidas? Toninho, pode falar, Ezequiel. Eu tenho uma coisa para dizer aí, para enfatizar mais o assunto. O seguinte, eu li uma ocasião, uma pesquisa feita, diz que a Bíblia é tão importante que mais de 90% da carta lá dos Estados Unidos, da Constituição americana, mais de 90% é inspirada, ela foi tirada da Bíblia. É interessante isso, né? Realmente, o povo americano é um povo temente a Deus, tanto é que no dinheiro dele, ele já fala isso aí. Tá? Então, a nação que ama esse Deus, ela prospera. E é um país próspero, né? Não vou dizer, também o povo de Israel é aquele povo amado por Deus, né? E nós, Brasil, a gente fala que Deus é brasileiro, mas não sei não como que nós estamos, né? Mas assim, muito bem, bem lembrado, muito bom. Alguma coisa mais, gente? Obrigado, Ezequiel. Nada. Eu tenho uma curiosidade. Pode falar, Aline. O João, que dos Evangelhos, 1º, 2º e 3º João e Apocalipse, é a mesma pessoa? Sim, é ele mesmo, não é, pastor Paulo? É isso mesmo. O João foi o mesmo que escreveu, perfeito. É o mesmo que foi na ilha de Patmos lá. Pode falar, é isso. Uhum. Pode falar. Obrigada. Pode falar, Verônica. Não, eu queria saber onde que consegue, se eu quiser mais materiais como esse que foi mostrado hoje. Legal, eu posso, eu tenho tá gravado, na aula vai estar gravado, mas eu posso disponibilizar também esse material no grupo lá pra gente acessar pelo YouTube, é mais fácil. Beleza. E posso passar também o PowerPoint para vocês, deixar no grupo lá, tá bom? Você está falando desses vídeos, né? Também.
É isso? A gente não está no grupo. Ah, tá. Você não está no grupo? Faz o favor, coloca seu número aqui no nosso chat e a gente cadastra lá. Que daí a gente põe. Tá bom, obrigada. Ou se você tiver, se você tem meu número, você tem meu número, você pode mandar para mim direto também. Eu vou deixar o meu número também no chat aqui, que aí quem quiser coloca lá e a gente cadastra. E a gente vai deixando lá todos os links e tudo mais. E depois também, até quinta-feira, essa aula de hoje já vai estar no YouTube lá, que é fácil, no link lá, né? Mas que pena, é que eles não estão, mas aí podem estar pelo YouTube da igreja também, pelo link da igreja, tá? Mas legal. Tá. Mas aí, ó, acabei de colocar o número lá no chat. O Wilson colocou dele. Ah, legal. Então eu anoto aqui, o Wilson pode deixar, eu cadastro também. E a gente coloca vocês no grupo, até porque também, pelo grupo, a gente tem colocado as aulas, né, de todos os domingos lá. Aí você, clicando no primeiro link, né, Toninho, já pode assistir as outras também, se quiser. Ficam todas lá. É, porque a gente está indo pelo YouTube. Tá. Então, legal. Aí no grupo fica mais fácil, é um caminho mais curto aí para esse material todo. Né? E é importante a gente ver, né, também que, com relação à Bíblia, nós temos várias versões de Bíblia, né? Então, às vezes fala, estou lendo na minha Bíblia, ela está lendo na dela, por que existem tantas versões? São traduções. As traduções são livres, então você tem... Não existe mais a Bíblia original, o texto que a gente fala, né? O primeiro texto já não existe mais, né? Nós temos, são cópias, né? Mas existe uma matéria que a gente faz no seminário, chama-se Crítica Textual. É uma matéria que nos ajuda a entender toda essa questão de como surgiram os livros, onde foram encontrados os escritos, os manuscritos mais antigos e tal, né? E essa matéria nos leva a uma informação muito interessante que a Bíblia, daquilo que foi passado de geração para geração, e olha que o Toninho falou que a Bíblia, né, foi escrita aí há mais de 1.500 anos, num período de 1.500 anos, né? O primeiro escrito foi 1.400 antes de Cristo. Nós estamos aqui a 2.000 depois, né? Então você vê, o primeiro escrito já se passaram mais de 3.000 anos, né? Quase 3.500 anos. E apenas menos de 1% daquilo que foi escrito se perdeu. E aquilo que se perdeu, né, desses menos de 1%, não é nada relevante para alterar o conteúdo original de um texto. É como se você pegasse uma redação em português, tirasse ali uma ou outra palavra e alguém pudesse ler, ele ia entender perfeitamente o que você quis dizer, mesmo tendo um pedaço de letra escapado, né, com o tempo, uma palavra ou outra desaparecido, nada que comprometesse o todo, né, o conteúdo original. Então você vê como Deus preservou. Nenhum outro, né, livro, né, no mundo teve essa preservação e essa, a gente fala, essa concordância, né, essa sintonia fina que a Bíblia tem por todos essas eras e épocas, de não haver contradição. Então isso é muito interessante. Só pode ser um livro divino mesmo, gente. Não tem jeito, né? Deus preparou que fosse, como foi dito aí, né, o livro mais vendido, mais lido no mundo todo. Não importa, né, assim, quantos outros livros, qual religião, a Bíblia está disparadamente na frente, tá? Então, isso não é por um acaso. Oi, Aline. Pastor, a gente tem que tomar cuidado com alguma tradução, porque tem tantas, né, no mercado, você entra nos sites de venda de Bíblia, são traduções que... Eu não vou aqui, vamos dizer assim, assim, pedir para você jogar fora nenhuma versão, tá bom? Até, eu já disse isso em outras aulas, é importante quando você vai estudar um texto bíblico, inclusive você ter aí umas 2, 3, 4 versões diferentes. A única que... Tem uma Bíblia chamada A Mensagem. Eu estou falando isso daquelas que são comuns a nós, tá? Porque hoje em dia tem a Bíblia do gay, por exemplo. Essa aí, né? Eu não sei como, né? Mas, assim, vão ser estudos voltados para esse público. Eu não sei como que vai conseguir, né? Mas, enfim, como eu falei, tem Bíblia para tudo.
Mas eu falando do texto puramente dito, texto original traduzido, né, as versões, a mensagem não é uma versão, é uma paráfrase. Então, é uma coisa que a gente não pode confundir, tá bom? Uma coisa é você pegar um texto e fazer a tradução dele, tentar ser o mais próximo possível daquilo que você está traduzindo. As versões, elas acontecem assim. Aliás, se eu der um texto em inglês para vocês, não sei quantos aqui manjam inglês, se eu pegar 5 pessoas aqui para traduzir o mesmo texto, não vai ficar igual. Traduzir para o português. Porque a tradução é livre. E ainda mais na língua portuguesa, que nós temos tantos sinônimos, é uma língua tão rica. Então, você tem, né, essa liberdade. Agora, o problema é quando você vai fazer uma paráfrase. Você vai pegar uma história e contar do seu jeito. Você não vai deturpar a história, mas você não vai ser fiel ao relato da tradução. Você vai contar do seu jeito. Isso é uma paráfrase, tá? Então, a Bíblia, a mensagem, ela não é uma versão. Ela é uma paráfrase. E tem gente que usa para estudar, para pregar. E eu não aconselho fazer isso. Desde que a pessoa seja honesta, dizendo que aquele versículo ali não é uma tradução fiel, né, mas ela é uma paráfrase. Tá? Então, existem em outras Bíblias pequenas partes onde a gente sabe que houve tradução infeliz. Né? A pessoa foi... porque tradução é assim, ela é interpretativa, né? Então, às vezes, ao invés de você ser literal, você quer explicar um pouco mais, você acaba fugindo um pouco do que o autor quis dizer. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma frase lá que literalmente está escrito assim: hoje a Aline acordou de manhã para tomar café. Literalmente é isso. Aí eu vou e coloco assim: hoje, uma manhã de sol, a Aline acordou feliz para tomar café. Pode até ser que isso seja verdade, mas isso não está escrito ali. Não está dizendo que estava sol e nem que a Aline estava feliz. Mas porque todo mundo acha que toda bela manhã que alguém levanta para tomar café tem que ter sol e tem que estar feliz. Então, às vezes, acontece isso em algumas traduções que não está no original, tá bom? Então, essa matéria... Oi. É importante também, num dos pontos, quando fala que a Bíblia ela não tem contradição, né? Justamente nesse ponto, porque cada um acaba trazendo uma certa interpretação, e muitos defendendo a sua interpretação, usando textos bíblicos, né? Que às vezes quem olha fala, nossa, mas estão usando a mesma Bíblia e trazendo uma contradição de um texto para o outro, né? Então, é importante conhecer todo esse contexto, né? Uma Bíblia mais voltada para a tradução correta, né? Que aí você não se perde nisso, né? Isso, obrigado, Ana. Isso acontece muito. Agora eu vou dizer para vocês, gente, o problema quando acontece isso não está com a Bíblia, está conosco, tá? Nós somos falhos e às vezes na ânsia de não querer, né, não querer perder ninguém, de só falar aquilo que agrada, né? De tomar, tem gente que não prega certos textos porque não quer ofender, não quer contrariar o povo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Toda a escritura tem que ser pregada. Tá bom? Tem textos mais difíceis? Tem. É muito gostoso ficar pregando em Provérbios, Salmos, textos do Novo Testamento, é maravilhoso, mas isso não é a Bíblia somente. A Bíblia, como o Toninho falou, é uma biblioteca e ao mesmo tempo é um só livro. Tá? Ela é a palavra de Deus, não são as palavras. Tá bom? Então, por isso que ela tem que ser pregada toda, de ponta a ponta. Tem que ser fiel ao texto. Semana que vem a gente começa uma série na Igreja Nova, no livro do profeta Naum. Aí eu pergunto para vocês, eu não estou querendo me gabar aqui, mas quando foi a última vez que você ouviu uma igreja pregar sobre Naum? Né? O livro inteiro, do primeiro versículo até o último. Texto por texto. Não é fácil, gente, porque acaba sendo até um pouco repetitivo, texto profético, palavras duras, de condenação. E o povo não está muito afim de ouvir isso. Tá? Só que é a palavra de Deus, tem que ser pregada. Tá bom? Então, isso é muito importante. Existe uma máxima. Essa questão de, um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. Não. A Bíblia ela pode ter várias aplicações e implicações, mas ela não pode ter várias interpretações. Tá bom? A Bíblia pode ter várias significâncias,
mas ela só tem um significado. O que eu quero dizer com isso? Uma máxima. Não existe a respeito de uma só verdade duas pessoas que discordem e estejam corretas, certas as duas. A respeito de uma só verdade, se duas pessoas estão discordando, ou uma só está certa, ou as duas estão erradas. Não tem como estarem as duas certas. Isso aí é filosofia do relativismo, né? Ah, não, você vê o texto bíblico do seu jeito, eu vejo do meu, seja feliz você com a sua interpretação e deixa eu com a minha. Não. Interpretação é uma só. Então, ilustrando isso que eu falei da máxima aí. Se eu tenho uma cadeira de madeira e alguém fala assim, esta cadeira é de madeira, e o outro fala, não, esta cadeira é de plástico, eu tenho como buscar a prova disso, desde que eu entenda e compreenda o que é uma madeira. Se eu tenho uma cadeira de madeira e alguém está dizendo assim, essa cadeira é de plástico, e o outro está dizendo assim, essa cadeira é de borracha, os dois estão discordando. E nesse caso, os dois estão errados, porque não é nem plástico nem borracha. Se eu tenho uma cadeira de madeira e tenho duas pessoas discordando, ou só uma vai estar certa, ou as duas vão estar erradas. Não tem como as duas estarem discordando e as duas estarem certas. Isso acontece com a Bíblia. E o problema não está na Bíblia, está no homem. Tá bom? E aí os motivos são vários, né? Mas isso é verdade mesmo. As versões, elas são válidas, e elas nos ajudam a entender do ponto de vista, por exemplo, você pega os evangelhos. Você fala, mas o evangelho, eu estava lendo a mesma história lá, e um fala que tinha um anjo, o outro fala que tinha 3. Acontece isso? Acontece. E aí, a Bíblia está se contradizendo? Não. Porque se você for contar para alguém hoje sobre essa aula que o Toninho deu, se eu pegar ali o Wilson contando a história da aula de hoje do Toninho, e no mesmo contexto, a Elizabeth contando para outra pessoa a aula do Toninho, eles não vão contar exatamente a mesma história, ponto por ponto, porque o Wilson viu de um ângulo, a Beth viu de outro. Eles não vão estar necessariamente mentindo porque não estão contando exatamente a mesma história. Porque a aula ela tem ângulos, a história tem ângulos de se enxergar. Alguém pode contar no ângulo, por exemplo, da questão das perguntas que foram feitas. Olha, a aula foi legal, houveram várias perguntas, o pastor interrompeu. Outro pode contar do ponto de vista do vídeo que foi passado. A aula foi muito boa, 2 vídeos foram passados. Então, um nem falou do vídeo, mas não significa que não existiu. Foi o ponto de vista dele. Ele observou aquilo. Então, quando nós olhamos para texto dos evangelhos, que contam a mesma história, a vida e a obra de Jesus, algumas histórias ali vão ter informações que não são exatamente iguais, né, narradas pelo outro evangelista, a mesma história. Mas isso não significa que, porque um falou que tinha um anjo, o outro falou que tinha 3, o outro está mentindo. Né? Entende? Então, é o ponto de vista dele de ter visto a história. E assim como nós vimos lá naquela passagem de Gênesis, quando Eva fala assim, Deus falou que a gente não pode nem comer nem tocar, mas o texto bíblico está dizendo que Deus só falou para ela que ela não podia comer. Mas ela, é óbvio, é natural pressupor que para você comer você tem que tocar. Então, ela não estava mentindo. Né? Então tem que entender isso, entender contexto também é muito importante, né? Texto fora de contexto é pretexto. Isso é errado. Tá? Então tem todas essas questões aí, é rico demais. Eu não quero também mais tomar o tempo de vocês, mas obrigado aí pelas considerações. Mais alguma dúvida, pergunta? Pastor? Oi, Rodolfo. Eu entendi o que o senhor falou aí agora, você falou aí agora, só que eu tenho uma dúvida assim, nas versões, teria alguma que você aconselharia que seja mais fiel? Porque aqui, ó, por exemplo, eu puxei aqui no Google uma passagem, na Bíblia ACF, ela diz assim, ó, Almeida corrigida fiel, tá? Ela diz assim, ó, no caso, Hebreus 4:11, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí na outra versão, na NVI, ela fala assim, ó, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência.
Então, assim, um sentido, no primeiro sentido, a ACF, ela não pede para a gente se esforçar. Ela só dá uma mensagem simples, procuremos. Já na outra, ela pede para a gente se esforçar. Então, assim, o sentido, ao meu ver, né, eu não sei no seu ver também, ela é diferente. Ela não pede para me esforçar, ela não pede para eu ter o trabalho, né? A outra versão é mais, vamos dizer assim, mais light. Ok. Às vezes, o que pode acontecer aí nesse caso, Rodolfo? Primeiro, nós temos que investigar a palavra no original, no caso aí, no original grego. A língua grega, diferente do português, né, ela também tem um campo semântico que deve ser observado. Por exemplo, a palavra ali, o verbo, né, procuremos ou esforcemos. Primeiro, esse verbo no grego, ele permite esse tipo de tradução, como, por exemplo, esforcemos e procuremos, porque talvez para o autor grego, ou para o leitor, na época original, procurar, né, para ele, daria esse sentido de ir atrás com afinco. E aí pode ser traduzido no português, dentro da nossa língua, das possibilidades, procurar com afinco é se esforçar. E aí o autor foi e colocou, né, esforcemos. É que nem quando a gente traduz, por exemplo, aquele que ouve a minha palavra, ele é fiel, ele é abençoado. O verbo ouvir no grego, ele pode dar a ideia de obedecer. Não só ouvir por escutar, mas ouvir no sentido de obedecer, prestar atenção, dar ouvidos. Então, isso tem que ser, cada caso é um caso. Você tem que olhar no original, olhar o campo semântico desse verbo, como ele foi traduzido, e se nessa tradução do grego para o português é possível colocar um verbo, né, no caso, procurar e esforçar, e nenhum dos dois vai ofender a palavra no original. Às vezes, uma outra possibilidade é que o próprio autor que está interpretando isso, a palavra não tinha esse sentido de se esforçar. Eu não estou dizendo que é o caso aí, tá? Mas no original grego nunca apareceu em nenhum momento essa palavra, em nenhuma literatura, com o sentido de se esforçar, mas só de observar mesmo, de procurar. E ele... Oi, pode falar. Desculpa me intrometer, pastor, mas assim, a gente, igual você falou, brasileiro, né? É muito do que a gente também entende, porque se a gente falar, procura não errar, não está sendo explícito, não erre. Agora, o esforce-se para não errar. Aí é muito mais explícito, porque se a gente entende, né, que, igual ele falou, esqueci o nome do moço, mais light, o Rodolfo, mais light, que a gente entendeu assim mais light. Você colocou de uma forma, que a tradução é que o procurar, né, com mais afinco. A gente não tem essa percepção. Sim. Procurar dá uma impressão pela nossa natureza. Ok, e aí fica essa impressão, beleza, né? Fez ou fez, beleza. Aí fica essa dúvida, né, Wilson? Assim, o que eu faço? Porque eu não tenho esse conhecimento do grego e nem quero ter. Né? Não tenho obrigação de saber o grego. Tudo bem. O que então, nós fazemos? Se nessas aí eu procuraria ficar com a versão que fala, se esforça. Então, aí às vezes alguns vão pela conveniência, mas o que nós aconselhamos nesse caso? De fato, a gente não sabe o grego, nem é obrigado a saber, mas o que a gente tem que entender? Nesse caso, tanto o Rodolfo quanto o Wilson, procura ler o contexto. E também, quando a gente conhece os outros textos, porque a interpretação bíblica é assim, ela vai partindo do pequeno, do contexto menor para o contexto maior, do imediato para o amplo. Então, por exemplo, ele está falando de um texto de Hebreus. Que capítulo está isso? É capítulo 11, 12, 9. Leia o contexto do capítulo 9, leia o que vem antes, o capítulo 8, né, e o que vem depois. Talvez venha uma dica ali, no próprio contexto, do que significa esse procurar. Se é um procurar apenas pode ser, ou então não, você tem que fazer isso com esforço. O próprio contexto pode matar a charada. Em muitos textos, o contexto mata toda a charada. E se você não tem ali no contexto imediato, talvez no contexto da carta como um todo, você entende o propósito do autor, e aquilo te dá uma dica de que é bem provável que, levando em conta todo o objetivo dessa carta que foi escrito, que é uma carta, tem um objetivo só, este verbo, né, ou esse conceito me parece o mais apropriado para entender a carta como um todo. E também,
Se aí se isso não ficar claro, você tem que conhecer um contexto maior. Quando, por exemplo, isso é estudo que não precisa ter grego para fazer isso, mas demanda tempo e esforço. Quando o apóstolo, eu estou chutando o apóstolo Paulo aqui, mas não é o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, tá? Não tem outro autor. Mas quando a Bíblia fala sobre essa ideia de buscar, né, ou de procurar alguma coisa, ela dá a opção de procurar do seu jeito ou ela fala que tem que procurar com esforço? Ah, não. 80% das vezes aparece textos com essa palavra procurar, nos dando a ideia de que tem que ser uma busca frenética, com todo o nosso esforço, de todo o coração, de toda a alma. Bom, beleza. Isso é uma dica de que provavelmente aquele texto esteja apontando para isso. Então, é um garimpo que você faz, um checklist, né, para entender o argumento do texto, do autor, do contexto, do autor do livro e da Bíblia como um todo. Ah, se eu estou ali com a palavra no grego, eu vou olhar, né, em outros livros, outras concordâncias, né, no próprio grego existem concordâncias gregas, e você vai ver, eu tenho um livro que é um tomo, assim, são 2 tomos, assim, que chama, faz um estudo analítico, né, então você pega uma palavra como essa, ele te dá todas as ocorrências, isso tem programas também de computador, todas as ocorrências daquela palavra no grego, onde foi usado na Bíblia e fora dela, no contexto clássico da época, em outros escritos. E aí você fala, 80% das vezes é usado com essa conotação. Aqui dentro desse livro, esse termo aparece mais 5 vezes. E das 5 vezes, 4 vezes é nesse sentido. Então você vai acabar, né, matando a charada pelo contexto. Não é fácil, é trabalhoso, mas exige o quê? Tempo e vontade, né? É assim que faz o estudo da Bíblia, tá bom? Não sei se eu ajudei mais, se eu compliquei, mas é o que me vem à mente aqui em relação de ser honesto com o texto, né? Porque é muito cômodo você abrir a Bíblia e você querer que ela diga o que você quer, né? Eu quero que a Bíblia diga o que para mim hoje? Você vai fazer a Bíblia falar o que você quiser. O problema de muitos pastores é isso. Eles querem que a Bíblia diga o que eles querem dizer, mas nós temos que ser honestos. Eu tenho que falar o que ela está dizendo, não o que eu gostaria que ela dissesse. Essa é a questão. E isso demanda tempo e estudo. Obrigado, gente. Obrigado, gente. A gente prolongou hoje um pouquinho, mas graças a Deus que nós estamos em casa, olha, e tem essa facilidade, né? E foi muito boas perguntas, muito bom, obrigado a cada um de vocês, que contribui para a gente. Agora, a versão que o Rodolfo está falando é a linguagem de hoje. Então, a linguagem de hoje ela é bem contemporânea mesmo, então é por isso, tá bom? Mas, graças a Deus, obrigado. Pastor Paulo, vamos encerrar, orar. Vamos orar. E depois da foto também. Você ora, Pastor Paulo? Eu oro, eu quero só realmente dar os parabéns para a turma. Eu tenho sentido que a turma tem, né, buscado entender, participar mais. Gente, isso é muito bom. Talvez hoje aqui vai tomar o seu tempo 15, 20, meia hora a mais. Mas vai ter gente que vocês talvez nunca vão conhecer, que vai acessar esse material no YouTube e ela vai falar, eu precisava ouvir essa pergunta. Eu queria ter feito essa pergunta. Eu queria ouvir mais sobre isso. E você vai ser bênção na vida dessa pessoa. Então, obrigado por cada um que perguntou mesmo. É assim que funciona essa sala, desse jeito aí, com vocês. Tá bom? Posso orar, então? Pode. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela Bíblia, Senhor. É um presente do Senhor para nós. O Senhor decidiu se revelar, Pai. E a maneira como o Senhor decidiu fazer isso foi pela palavra, pela Bíblia. E nós temos um tesouro precioso. Que a gente tenha consciência do valor dela. E se nós amamos o Senhor, nós vamos debruçar sobre ela e querer aprender cada dia mais. E o teu Espírito Santo vai nos ajudar a entender, Pai. Então, nos ajude aqui a ter não só a coragem, mas a vontade de buscar a tua palavra cada dia mais. Como o salmista disse, assim como uma corça anseia pela corrente das águas, assim eu também, Senhor, anseio pela tua palavra. Que seja assim também o nosso desejo. Muito obrigado por esse tempo aqui abençoador. Em nome de Jesus. Amém.